Eu estava com a conexão da câmera fora do computador. Bem, a todos sejam, então, fornecido a graça do nosso Deus, ou fornecida a graça de nosso Deus, e que nesta nova manhã possamos nos submeter à sua palavra, ao estudo singular que tem nos alimentado tanto e nos despertado para enfrentar os desafios de cada dia. Então, sejam bem-vindos. Quero, nesse instante, convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e, em seguida, tomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém. Oremos. Grande e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um amanhecer na Tua santa e gloriosa presença. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia ter se manifestado em nossas vidas. Unge, Senhor, cada um de nós. Abençoa cada lar representado. Abençoa o pastor Cícero, Senhor, com ricas bênçãos espirituais e com a bênção da revelação da Tua palavra para todos nós aqui presentes. Senhor, meu Deus, o que darei a Ti de todos os benefícios que o Senhor tem para conosco? Obrigado, meu Deus. Seja conosco, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que a graça realmente do nosso Deus se renove na vida de todos os que são fiéis a Ele. Tá? Eu fiquei de, nesta manhã, retomar mais uma vez o personagem Mateus e concluir a abordagem que aqui vimos fazendo desta singular história e desse encontro particular de Jesus com Mateus. Jesus, então, fez o convite, você sabe, isto está no versículo 9. Mateus, então, desiste ali da coletoria, da alfândega, se você quiser usar o termo, e aí, então, passa a seguir a Cristo. Aceita Jesus como seu Salvador. Existe algo aqui que a gente precisa atentar entre o versículo 9 e o versículo 10, há um espaço de tempo. Nada ocorreu aqui de maneira tão, como que se fosse sequencial. Há um exíguo espaço de tempo. Não, há um tempo. Nós não sabemos se o chamado ali para Mateus foi no início da manhã, se foi no finalzinho da tarde. Uma coisa nós bem sabemos, é que ele estava disposto, de fato, a aceitar o chamado, e não só estava disposto, aceitou, seguiu a Cristo. E aí vem uma narrativa bastante impactante. Mateus providencia um jantar para Jesus. E para este jantar, ele convida diversos outros companheiros do seu antigo ofício, por assim dizer. Demais coletores de impostos são convidados, e como sabemos disto, porque a expressão utilizada no versículo 10 é que, então, muitos publicanos, a expressão aqui, então, aponta para aqueles que eram, de fato, coletores de impostos, porque os publicanos não eram, então, assim chamados porque pertencia a alguma etnia ou alguma situação geográfica, não, mas exatamente por agirem como, então, cobradores de impostos, e aí foram nominados, apelidados, então, para este termo, cuja expressão, isso é um detalhe aqui que talvez seja útil para você, a expressão publicano, ela carrega consigo um sentido, portanto, de aquilo que não presta, aquilo que é desprezível. Então, era como se fosse uma espécie, portanto, de pecha, de apelido, colocado sobre as pessoas que assim desempenhavam tais atividades como coletores de impostos. Então, não se chamava pelo nome, se chamava, portanto, como publicano. E esta palavra era preconceituosa.
Então, esse é um ponto. Mas há algo aqui no versículo 10, deste que agora já está transformado por Cristo, que havia exatamente aceito o seu convite, diz que isso sucedeu, e sucedeu quando, né? Nós não sabemos. Que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A expressão estando ele em casa, essa expressão não fala para a pessoa de Jesus, mas fala para a pessoa, então, aqui de Mateus Levi, ou Levi Mateus, não é? Melhor, para a pessoa de Levi Mateus. Há algo também bastante singular, é que, embora, se você fizesse esse esforço, eu diria, interpretativo, para chegar a alguma conclusão possível, aonde é que esse jantar foi realizado, você, então, aqui, por essa expressão, estando ele em casa, dar, portanto, a segurança que foi na casa de Levi Mateus. E por quê? Porque o pronome ele não retoma a pessoa de Jesus, mas retoma a pessoa de Mateus. E por quê? Porque o próprio verso diz isto. Venha comigo, versículo 10, na última parte do verso diz exatamente assim: publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Portanto, não está aqui uma referência à expressão estando ele em casa, para a casa de Cristo, mas exatamente para a casa de Levi. Mas esse esforço que a gente fez aqui, linguístico, interpretativo, ele é resolvido com o Evangelho de Marcos e com o Evangelho de Lucas, aonde ambos, né, registram que, de fato, o jantar ocorreu na casa de Levi. Venha comigo para, então, Lucas, capítulo 5, verso 29. Veja no texto de Lucas 5, verso 29, o que nos é dito na palavra de Deus aqui. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então, de quem se fala? De Levi. Mas Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e aí ofereceu para quem? Ofereceu esse banquete para quem? E aí, quando a gente vai, portanto, para os versículos seguintes, se apresenta a resposta. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E aí vem a resposta de Cristo. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o primeiro ponto é lembrar que esta, então, audiência, ou seja, o lugar que se deu o jantar, foi na casa de Levi. Marcos diz a mesma coisa, capítulo 2, venha comigo. Versículo 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Então, é evidente que houve um preparo, né? Ou seja, um jantar que foi ofertado por Levi Mateus para Jesus, seus discípulos, e muitos destes, então, que seguiam a Cristo, também estavam presentes neste instante. Quem desses discípulos lá? Claro, você tem segurança de que até aquela ocasião Jesus só tinha 4 discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Agora, não é segura a informação de que os 4 estavam lá. Nós não temos essa segurança linguística na Bíblia de que os 4 estavam realmente nesse jantar. Mas uma coisa fica clara de que, de fato,
estavam parte desses discípulos ou todos eles. É possível que todos estivessem? É possível. Mas nós não temos esta garantia. Só isso que eu gostaria que você atentasse. Mas um detalhe, Jesus não estava somente com, então, aqueles que já eram mais próximos, né, do seu entorno de ensino, que era o caso, então, de Pedro, Tiago, João, André. É preciso que a gente se lembre que aqui também havia aqueles que, aonde Jesus ia, acompanhavam para ouvir-lhes a mensagem. E isto fica evidente quando, então, Mateus registra a seguinte informação, voltando ao texto de Mateus, capítulo 9. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, veja, a linguagem é muito clara. Jesus não estava apenas com os discípulos, se esses todos estavam, não há como a gente precisar isto, mas há um detalhe aqui que é preciso. Ele não só estava com estes, mas outros mais que seguiam a Cristo vieram para este jantar. Então, o que também se evidencia? Que, de fato, Levi era um homem de grande posse, né? Diferentemente da forma como André, Pedro viviam uma vida mais difícil de alcançar o pão de cada dia. Né? Morava numa casa não tão abastada, embora Pedro não fosse esse pobretão, né? Como muitos procuraram colocar na pessoa de Pedro. Não é verdade. Para alguém que realmente tinha uma vida difícil, ele realmente isso é comum para quem era um pescador, mas ele tinha um negócio de uma empresa entre, então, ali, o pai de João e de Tiago, e vendia um peixe, então tinha exatamente de onde alcançar o pão de cada dia. A casa de Pedro não era esse lugarzinho tão assustador, uma cabana feita de palha, nada disso. Não. Mesmo porque essa não era as condições dali onde estava a empresa de Pedro, em Cafarnaum. Mas isso você já sabe, porque eu retratei. O que eu quero que você atente é apenas isto, que quando você faz a comparação entre a situação financeira de Levi e Mateus e as condições, portanto, que Pedro vivia junto com seu irmão André, claro que isso era distante de uma realidade financeira como Levi. E é também interessante notar que este, então, jantar aqui oferecido, costumeiramente, você não oferece um jantar para uma pessoa com um certo tipo de condição social, sem que isto não se torne conhecido. Ou tornando mais simples, uma pessoa de uma condição social adequada não oferece alguma coisa, ou seja, algo que não se apresente com certo impacto. E isso daqui fica evidente. É claro que Levi convidou seus parentes, é claro que os demais companheiros de ofício vieram também. Então, imagina lá, esse vozerio, muita gente lá sentada à mesa. E a expressão sentar à mesa lá, é algo que a gente aqui precisa atentar a determinadas práticas judaicas, que era sentar, portanto, sempre no chão, em torno, portanto, ali do ambiente ou do utensílio onde se punham as comidas. E esta, então, é uma imagem que você precisa aqui atentar. Para judeus tinha esse tipo de compostura, mas nós estamos falando de alguém que estava, na linguagem hebraica, apostatado, que era o caso de Levi, embora, então, tudo indica que Levi, portanto, era judeu, mas é preciso que a gente se lembre que, como havia muita gente, então, esta mesa dentro de uma casa não poderia ser o que a gente chama aí de uma mesa para 30, 40 pessoas, que é mais ou menos o que está aí acontecendo neste jantar. Tudo isso como sugestão pela numerosa amizade que Mateus tinha de demais outros publicanos, os próprios que Jesus trouxe consigo, aqueles que vieram acompanhando Jesus e que não ficaram fora do jantar. Então, é claro que esta residência de Mateus não era uma residência comum, é uma residência abastada, grande. E se foi uma mesa comprida ou uma mesa, portanto, menos comprida, nós não sabemos. O que sabemos é que a linguagem sentar à mesa significa, na verdade, comer juntos. Esta é a questão. Isto você tem de, então, manter em sua mente. Comer
junto significa sentar à mesa. E aí, quando aparece, portanto, estes comendo, bebendo, porque os fariseus falam sobre isto, nós não sabemos que tipo de alimento, como é que essa festa foi ali ofertada. Mas isso é menos importante para nós. O mais importante agora é a sensibilidade de Cristo. Venha comigo mais perto e veja o que está acontecendo aqui. Levi oferta um banquete. Convida Jesus. Jesus tinha duas maneiras de lidar com este convite. O primeiro, rejeitar. O segundo, aceitar. Essas duas maneiras de lidar com este convite. Jesus aceitou o convite. E sabe, ele bem estava consciente do que isso iria resultar. Os comentários viriam. E esses comentários, portanto, também tinham na consciência de Jesus que os seus discípulos seriam acusados de serem beberrões, de serem, portanto, glutões, porque além de acusarem daquilo que não viram, porque não sabiam o que era que tinha acontecido na casa de Levi, Mateus, mas o comentário ocorreu, porque os escribas e fariseus não estavam presentes, não estavam neste banquete, mesmo porque eles não entravam em casa de publicanos. Para você ter uma ideia, os chamados judeus ortodoxos, eles não se permitiam hospedar alguém que fosse, portanto, coletor de imposto, e não se permitia ser hóspede na casa de um coletor de imposto. Então, eles não entraram para este jantar. E, é claro, viram todas as tratativas que, então, Mateus oferecera, e Jesus não rejeitou. Foi à casa de Levi e sentou ali com eles, comeram, falaram. É claro que muitas coisas ali ocorreram naquele lugar. E Mateus apenas registra este momento singular de sua própria experiência com Cristo. Que coisa, ele aqui narrando o que ele mesmo havia passado neste jantar particular. E aí Jesus prega ali no jantar. Muitas coisas são ensinadas. Isso está registrado em um texto desejado de todas as nações. Ellen White tem um capítulo intitulado, portanto, Levi e Mateus. Depois deu uma espiada exatamente nesse capítulo. E ali Cristo começa a ensinar. Ensina diversas verdades, recapitula quem de fato ele e o que veio fazer aqui nesta terra. E eu imagino agora o coração de Levi recheado ali de tanta alegria por ter Jesus na sua casa, como hóspede por excelência. O verbo que aparece aqui em grego, onde diz: sucedeu que, estando ele à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Quando nós temos, no versículo 13, o seguinte verbo, que eu vou fazer um paralelo com o versículo 10. Observe. Quando Jesus diz que misericórdia quer e não holocausto, pois ele veio chamar. O verbo chamar aqui é o verbo grego, portanto, kalein. Este verbo kalein, ele então, kalein ou kalein, como alguns então pronunciam, embora a expressão seja kalein, este verbo, ele carrega, portanto, o mesmo sentido que ocorrera no versículo 10. Aplico para você entender isso aqui. Quando o Senhor diz que veio chamar pecadores, este verbo é usado sempre exatamente neste contexto. Que contexto? De, então, um convidado que está na casa de alguém e, então, ali se convida para o jantar. Então, a expressão kalein aponta para este contexto. Ou no momento, por exemplo, que o hóspede teria, portanto, de se dirigir para o que a gente chama para a casa para dormir, ou então a casa para jantar. Entendeu?
Jesus colocou o seu convite, feito por, então, Levi, ou melhor, o convite de Levi atrelado a Cristo, como o próprio convite de Cristo atrelado aos pecadores. Entendeu o que está sendo dito aqui? O Senhor aceitou o convite, porque o pecador Levi, considerado como um pária da sociedade de época, alguém sem nenhum prestígio, havia já sido convidado por Jesus a segui-lo. E Jesus está retribuindo num aspecto, portanto, agora de sensibilidade a um coração que está alegre de servir. Esta é a maior lição nesta manhã. Levi foi libertado de uma consciência culpada e agora transformado, oferta para Cristo aquilo que está sobre suas próprias condições. Serve a Cristo. Serve a Cristo. E aqueles que então com Jesus vieram. Amigos e irmãos, quando alguém de fato é tocado pelo poder do Evangelho, jamais fica a mesma pessoa. Jamais continua o mesmo tipo de situação que vinha há algum tempo, portanto, talvez escondendo os seus dramas a si mesmo, como sendo a sua espécie de recôndito particular. Mas naquela casa, algo diferente ocorreu. Diversas pessoas que ouviram a mensagem ali que Jesus estava levando no instante daquele jantar, foram as mesmas que depois, no grande ato de Deus, através, então, do nosso amigo Espírito Santo, quando houve a pregação de Pedro, muitos destes que haviam ouvido a mensagem, as orientações, não resistiram mais e aceitaram, então, a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, a questão de Pedro ter pregado e 3.000 ter, então, aceito naquele sermão poderoso ali de Atos, capítulo, portanto, 2, é necessário nos lembrar que todo um preparo havia sido feito antes por Jesus. Então, a colheita vem depois, mas o preparo ocorreu antes. Há uma outra lição para você e para mim nesta manhã. Não podemos esperar que as pessoas decidam no nosso tempo. Nós não podemos esperar que as pessoas tomem, portanto, a sua decisão, porque nós terminamos a obra de, então, informar-lhes, de orientar-lhes. Temos de nos lembrar que a colheita também é do Espírito Santo. É a mesma pessoa, nosso amigo, que, então, convence, mas é a mesma pessoa também que faz o chamado, que faz, então, o apelo. Nós somos apenas o meio que ele usa, mas a decisão, então, comporta ao ser humano que, então, imbuído da graça do Espírito, toma a sua decisão. Alguns podem ouvir, portanto, o chamado no primeiro momento e decidirem, outros precisam, então, que o tempo amadureça o que eles ouviram. Portanto, o que está acontecendo aqui, Jesus está preparando nesta residência, pelo convite aceito, o coração de diversas pessoas, que mais tarde, no tempo, portanto, do tempo de Deus, elas estavam prontas para tomar a decisão. Para alguns, é mais fácil largar todas as amarras e seguir. Para outros, não é tão fácil. E Jesus, portanto, em sua misericórdia, dá tempo a cada alma tomar sua decisão. Levi oferece um banquete para Cristo, um jantar particular. Seus antigos companheiros de ofício. Parte de sua parentela está presente. E aí vem a situação que, quando os fariseus viram isto, se invejaram de não poderem ter, em algum momento, tido a alegria de um relacionamento íntimo. O Evangelho é algo poderoso. O Evangelho faz algo que a gente, então, fica se perguntando, mas como pode? Aquela pessoa, há tanto tempo, era um indivíduo detestável, agora amado, sem os preconceitos. Os próprios discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, se todos esses estavam presentes, não tinham mais nenhum tipo de olhar diferente para aqueles mesmo que talvez tantas vezes pagou tributo e agora olham para um companheiro de fé. O Evangelho faz a mudança. Não somos nós, é o poder de Deus.
Não limite, portanto, a ação do Senhor, porque há aquele ou aquela, então, dificuldade, esses laços que prendem pessoas irão, por fim, ser quebrados. E elas vão tomar a decisão no tempo que Deus, então, estabeleceu para elas. Ao mesmo tempo, é uma outra lição aqui necessária apresentada para a gente. Versículos, então, 12 e 13, eu concluo, mas Jesus, ouvindo isto, disse-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Entendeu o recado? Jesus está dizendo, vocês estão se pondo como sãos, então vocês não precisam de mim. Por vocês, então, se verem como melhores do que os outros, não precisam de mim. Mas eu não vim chamar, então, justos, eu vim chamar pecadores. Ou seja, kaleim, eu vim chamar pecadores, eu vim chamar kaleim. Se eu recebi um chamado para vir à casa de alguém, eu venho, porque aonde houver uma voz solícita que me quer, lá eu vou estar. Eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e me chamar para que eu possa ser hóspede, lá eu vou estar. Mas vocês nunca me chamaram. Então vocês estão sãos, não precisam de médicos. Na verdade, Jesus está dizendo, vocês são os mais doentes, mas vocês não reconhecem a doença que possuem. O orgulho, a vaidade, o egocentrismo, separação, se veem, portanto, como prontos, mas, na verdade, estão doentes. Jesus deu um recado direto para aquele grupo de fariseus, mas não entenderam. Claro que sim que entenderam. A ponto de não poderem mais retrucar, calaram. E aí Jesus termina com essa expressão solene. Isso me impacta o coração. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. O Senhor estava dizendo para quem? Para aqueles mesmos que pertencentes a este grupo, a esta seita chamada de fariseu, deveriam retornar para os sacerdotes e fazer a pergunta, o que significa misericórdia? Porque nós não aprendemos esta expressão até hoje, nunca chegou no nosso vocabulário. O que significa misericórdia? Jesus está dizendo, ide, porém, e aprendei. Demonstrando, em outras palavras, que eles não haviam entendido a razão do Evangelho, a razão de ser de Cristo Jesus. E esta é a situação que muitos se encontram. Um formalismo religioso ridículo, frios, apáticos, são, na verdade, tão distantes do amor e da graça, que estão apenas no que a gente chama, numa prática, então, exteriorizada de um cristianismo que não tem poder, cumprem com as regras, mas regras que não podem salvar. Lei não tem poder para salvar. O sábado não tem poder para salvar. Devolver dízimo não coloca você dentro do céu. Mudar, portanto, a alimentação não faz você um santo. Mudar o estilo de roupa não te põe, portanto, como alguém que está preparado para, então, viver o Evangelho. Essas regras vividas de maneira, portanto, legalística, apenas como um cumpridor de normas, isto não é Evangelho. O que Jesus está dizendo, vocês cumprem a casca, falta ali o conteúdo. Vocês faltam, para vocês, falta, na verdade, aquilo que é a razão de ser do cristianismo, a razão de ser de fazer essas coisas. Então, ide e aprendei o que é misericórdia, porque vocês não sabem. Quantos irmãos estão dentro dessa igreja assemelhados aos fariseus, tá? Frios, não sorriem, não choram, vivem, portanto, como que carregando um defunto morto nas costas, vivem como que olhando os outros sempre como pessoas que não têm condições nenhuma de alcançar o que eles alcançaram. Olha só, eu sou vegetariano, olhem só, eu não uso esse tipo de roupa, olhem só, eu não estou nesse tipo de ambiente, olhem só, eu não como esse tipo de coisa, olhem só, eu devolvo dízimo, eu também faço isto. Mas onde Cristo aparece? Você entende o recado que Jesus está dizendo? Eu vim à casa de Levi,
porque aonde houver uma voz que me oferte algo de agradecimento ou de apelo, eu aceito. Eu estarei lá. Meu querido amigo, você não pega pecado do seu semelhante por ir à casa de um pecador. Você não pega pecado de um, eu diria, irmão, que ainda talvez no seu olhar seja uma pessoa abjeta, rejeitada. O Evangelho quebra todas as barreiras para que nós tenhamos condições de amar o nosso semelhante. Aqui Jesus diz, ide e aprendei o que é misericórdia. Mas eu e você já sabemos, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 48, o Senhor trata exatamente de ser de perfeitos, misericórdia, é perfeição diante de Deus. É fazer o que Jesus faria se estivesse no meio de alguém assim, que necessita de amparo, de sossego, de paz. Cuidado para que você, baseado na sua compostura de vai à casa de alguém que te oferta algo, você começa, e isso aqui na mesa, e isso aquilo lá, e isso daqui, você acha que o Senhor pode abençoar isso daqui? Porque eu sou vegetariano, não tem nada aqui para mim. Amigo, isso é uma coisa ridícula. Você não deveria ir para estar, portanto, afetando a vida das pessoas. Não vai comer? Você não precisa divulgar. Você não precisa estar questionando. Aprenda o que é misericórdia. Você pode ter chegado já num nível de uma vida que está bastante regrada nessas coisas, mas isso também não te garante salvação. Nem te dá o direito de começar, portanto, a julgar os outros em sua simplicidade, nas condições que talvez não tenha a que você possui. Mateus tinha condição de oferecer um banquete, Pedro só tinha condições, talvez, de oferecer um peixe guisado ou assado. Mas seja onde existir tanto, ou seja aonde não existir quase nada, se houver desejo de Jesus, ele vai estar. Então, que misericórdia é esta? É a que não separa os homens, é a que não faz distinção de homens. É aquela misericórdia que sempre tem lugar para os que realmente reconhecem a necessidade de Cristo. Que Deus, através desta história, que lembramos-nos, portanto, já essa é a terceira manhã, trabalhando um pouquinho sobre essa questão, faça com que você entenda que o que o Senhor veio buscar foi ser humano que precisa dele. Os doentes, a começar por mim, e não estou falando de doença física, estou falando da pior de todas as doenças, o pecado. O Senhor veio chamar pecadores. Portanto, não se ponha como santo, olhando para os outros como perdidos. Veja-os igualmente, na mesma condição de você como um candidato para os céus. Isto transforma. E aí termina dizendo, vim chamar, então, pecadores. Pecadores. Jesus colocou a expressão pecadores para nos fazer lembrar que todos nós o somos. Inclusive aqueles que estavam acusando os discípulos de terem entrado na casa de Levi e Mateus e comer com pecadores. Que coisa, não é? Haveria algum paralelo com o comportamento de muitos adventistas? Que do lado, portanto, agora oposto, vivem como que se não tivessem submissão a Cristo. Uma coisa é o extremo de afastar-se das pessoas. O outro é viver como se, então, as pessoas regrassem a nossa vida. Cuidado. Como diz minha querida mãe, nem 8, nem 80. Procure o equilíbrio. Que Deus te abençoe a viver de maneira, portanto, solene, amando e sendo amado, sem rejeitar as pessoas, mas convidando sempre Cristo a ser o que se destaca para onde quer que você vá. Meu desejo é que essa verdade alcance teu coração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de viver de maneira digna e solene. Obrigado pelo chamado, pelo Kaleim que veio a nós, chamar a nós para vivermos do lado de um Deus todo-poderoso, que nos transforma de fato. Senhor, cuide de nós.
nos dê a bênção de viver de maneira solene. Pedimos estes favores e te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.